2 anos vivendo em Portugal, será que vale a pena viver em Portugal? Como que é a experiência de um profissional da área elétrica vivendo aqui? Vou compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês e vou dizer se vale a pena voltar para o Brasil ou continuar aqui. E aí, será que eu vou ou será que eu fico? Quero lembrar a todos vocês que não são inscritos no canal ainda para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like nesse vídeo e quero dar um recado extremamente importante. Dia 31, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer um mega aulão ao vivo aqui no canal da Elétrica Racional para tirar uma série de dúvidas que foram me mandando aí no Instagram, no YouTube. O pessoal postou na comunidade aqui do Elétrica Racional. Se você ainda não conhece a comunidade, já vai lá na comunidade, curte a nossa thumb e posta lá o que você quer ver nesse aulão do dia 31, às 19 horas, horário de Brasília. Então vamos pro conteúdo. Como eu disse no início, essa semana completamos 2 anos desde a nossa chegada aqui em Portugal. E a pergunta que muitos me fazem diariamente no Instagram, no Facebook e também aqui no canal é: vale a pena trabalhar aí em Portugal? Como que é exercer a função de um profissional da área elétrica em Portugal? Tem área de atuação, não tem, como é, como não é, quanto ganha, quanto não ganha. Existem muitas diferenças da área elétrica do Brasil para a área elétrica de Portugal. Eu preciso validar os meus certificados, então eu recebo inúmeras perguntas. Então nesse vídeo comemorativo aqui de 2 anos em Portugal, eu resolvi responder algumas dessas perguntas aqui. E a primeira das perguntas é: vale a pena trabalhar em Portugal, sim ou não? Sim, vale muito a pena trabalhar em Portugal, desde que você saiba aquilo que você quer fazer e aquilo que você está disposto a fazer. Porque não necessariamente você vai sair do Brasil para fazer exatamente a mesma função, e o que frustra muitas pessoas é justamente não exercer exatamente a mesma função aqui em Portugal. Isso no começo também me incomodou um pouco. Eu era professor do Senai São Paulo, eu tinha a minha função como docente dentro de uma grande instituição de ensino do país, e quando eu cheguei aqui eu voltei a ser um profissional de campo, um profissional de execução. A grande vantagem é que no Brasil, paralelo ao meu trabalho no Senai, eu sempre continuei exercendo a função de profissional da área elétrica, trabalhando com projetos, trabalhando com montagens, principalmente com comandos elétricos, automação e energia solar. Então esses sempre foram os meus 3 focos. Eu trabalhei um pouco com o ramo da construção civil, peguei algumas obras e toquei algumas obras no Brasil, na área da construção civil também, elétrica predial, mas o meu foco sempre foi na remodelação de máquinas, sempre foi em automação, sempre foi em montagem de comandos elétricos e projetos de energia solar fotovoltaica. Isso porque o valor agregado sempre foi muito mais alto e o esforço físico sempre foi muito menor. Obras são trabalhos muito bons, porém trabalhar em obras demanda um tempo maior e não necessariamente vai ter a mesma rentabilidade que outros trabalhos que têm um giro mais rápido, como comandos e automação elétrica e energia solar fotovoltaica. Mas esse não é o objetivo do vídeo, não é ficar falando sobre essas 3 áreas. Enfim, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já fui diretamente para a área elétrica. Eu já saí do Brasil com uma proposta de trabalho, cheguei aqui, consegui uma outra proposta e acabei mudando de trabalho em pouco tempo. Então sim, eu trabalhei desde o início e até hoje trabalho na área elétrica, sempre trabalhei na minha área. Porém, eu não trabalho como docente aqui para Portugal, eu continuo trabalhando como professor para o Brasil em cursos à distância, mas aqui em Portugal eu não trabalho como professor. Existe todo um trâmite, uma série de documentações, uma série de coisas que eu não fiz ainda e nesse momento eu não vou fazer para trabalhar como professor aqui. Fiz algumas entrevistas em escolas profissionais para exercer a função de professor, porém, por não estar com esses documentos válidos ainda, para ser do corpo docente de uma escola aqui, eu não comecei a lecionar. E com relação aos trabalhos na área elétrica, para exercer a função como um técnico, como um projetista na área elétrica aqui, eu preciso validar os meus certificados? Bom, vou falar por mim, minha experiência, minha história de vida. Durante esses 2 anos aqui, eu sempre trabalhei na área elétrica e eu não fiz a validação de nenhum dos meus certificados aqui em Portugal. Eu não pedi equivalência, eu não fiz nada, absolutamente nada, para exercer a função. A única coisa que eu fiz
que é muito importante se você pensa em trabalhar fora do Brasil, especificamente aqui em Portugal, é trazer as suas certificações, os seus diplomas apostilados, porque o apostilamento ele vai dar uma validação no seu certificado, vem com o selo do Conselho Nacional de Justiça, indicando que aquele documento é um documento fidedigno, que é um documento real, que não foi fraudado, e isso ajuda muito. Obviamente que você não vai poder assinar nenhum tipo de projeto ou ficar como responsável técnico de algum projeto se você não fizer as suas validações e não estiver inscrito na Ordem dos Engenheiros ou mesmo na Direção Geral de Energia e Geologia aqui de Portugal. Então você não pode ficar responsável por nenhum projeto. Mas exercer a função por conta de uma empresa, sim, você consegue e eu sou prova disso. Trabalho como técnico de manutenção industrial, principalmente na área de comandos elétricos e automação, e sim, consigo trabalhar numa boa, somente com certificados apostilados que eu trouxe do Brasil. E para trabalhar como cadista, como projetista, aqui eles têm uma função que se chama desenhador, que é o nosso desenhista, o nosso cadista aí no Brasil. Aqui é o desenhador cadista também. Então o que acontece? Para trabalhar como desenhador, como desenhista, como cadista aqui, você precisa ter alguma certificação? Como eu estou dizendo desde o princípio, se você for o responsável legal pelo projeto, sim, você precisa. Agora, se você está trabalhando por conta de uma empresa que tem um responsável pelos projetos, que vai ficar responsável por você e por toda uma equipe, não há problema algum. O que as empresas vão avaliar e muito aqui? Se você tem alguma formação, obviamente, e qual é o seu domínio sobre a sua área de formação. Isso é extremamente fundamental. Não é necessariamente se você tem alguma formação apenas, mas ter a formação e o domínio sobre aquela profissão que você está buscando um trabalho. Então, justamente esse domínio que será o grande diferencial para você exercer a sua função aqui. Muitos me perguntam como é que está a área de como é que está o campo aí, como é que está a área de trabalho na área elétrica, na área técnica, na área de média, na área de alta, para trabalhar na EDP, para trabalhar na indústria, cervejaria, enfim. O que eu posso dizer para vocês, e num vídeo anterior, eu já postei inclusive os sites com as vagas em aberto, deixei lá um passo a passo na descrição de alguns vídeos que foram anterior a esse daqui, eu deixei um passo a passo, falei inclusive faixa salarial, como que você faz para pesquisar um trabalho, tá tudo lá. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é formado em engenharia eletrônica, tem uma complementação em engenharia de segurança do trabalho, ele fez uma entrevista via Skype, aí do Brasil, para uma empresa que ele mandou currículo aqui em Portugal e ele está aguardando justamente passar essa pandemia para que ele possa vir, e a empresa já disse que tem a intenção de fazer o contrato de trabalho com ele, porque ele tem alguns conhecimentos e algumas certificações, não apenas o diploma de nível superior, mas ele tem algumas certificações que aquela empresa em específico está buscando. Por não ter encontrado necessariamente aqui, não é que não tenha esse profissional aqui com essas certificações, o que a empresa falou para ele, por que está buscando essa mão de obra fora? Porque os profissionais que têm aqui essa certificação são profissionais que ou já estão empregados e já têm um salário relativamente bom e não querem sair das suas empresas, ou estão trabalhando para empresas de fora. Então, por isso, essa empresa em específico está buscando mão de obra fora para atender uma necessidade. Isso é a regra? Isso é a exceção? Não sei dizer, porque eu não convivo com esse tipo de processo seletivo. O que eu posso dizer para vocês é que eu participei de alguns processos seletivos de algumas empresas aqui. Eu tive a oportunidade de escolher onde trabalhar, porque boas oportunidades apareceram. O que eu posso dizer com relação a trabalhar, exercer a função aqui? Os portugueses, de um modo geral, eles são muito criteriosos com relação ao acabamento, com normas técnicas, com utilizar os equipamentos. Isso é muito bom, isso ajuda demais, mas isso acontece em todas as empresas? Não necessariamente. Assim como no Brasil existem empresas que não têm tanto rigor, como existem empresas que são extremamente
rigorosas. Então essa questão de dizer, vale a pena, não vale a pena, as empresas são boas, as empresas são ruins. Existem empresas muito boas, empresas grandes e empresas pequenas também, que têm uma boa estrutura, que têm padrão de trabalho, que tem muito rigor no serviço prestado, como existem empresas de médio e talvez de grande porte, que também têm as suas falhas. Isso é muito normal. Será que você consegue viver bem com aquilo que você vai ganhar aqui, ou que você ganha aqui? Isso também é muito relativo. Inclusive, alguns amigos brasileiros que moram aqui, que exercem a função de eletricista também, estão satisfeitos, outros nem tanto, mas isso é muito relativo ao seu conhecimento, ao seu domínio, às oportunidades que apareceram. Alguns dizem que é sorte, outros dizem que você estava no lugar certo na hora certa. Enfim, existe uma série de fatores aí que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer, sim, existem vagas na área técnica, existe uma demanda pelo profissional da área elétrica, principalmente com conhecimentos em automação, com conhecimentos em CLP, com conhecimentos em instrumentação. Existe uma demanda muito grande, não muito grande porque o país não é tão grande, mas proporcionalmente ao tamanho do país existe uma demanda, existe uma procura, sim, para profissionais capacitados, profissionais habilitados que tenham domínios técnicos, não apenas competências literárias, mas competências, conhecimentos empíricos também, domínios, habilidades para exercer esse trabalho. Então, durante esses 2 anos eu pude vivenciar isso. Trabalhei com profissionais de diferentes países, trabalhei com profissionais da Romênia, da Ucrânia, da Rússia, da Itália, da Espanha, da França. Existe uma diversidade muito grande de profissionais de diferentes países aqui. A maioria dos profissionais de área técnica são os portugueses, sim, a maior parte dos profissionais que exercem a função na área técnica aqui são portugueses, mas existem muitos outros profissionais que exercem funções na área técnica que são ucranianos, moldavos, romenos, brasileiros, enfim, espanhóis, de outros lugares. Por exemplo, eu trabalhei com energia solar e na empresa de energia solar que eu trabalhei tinha portugueses, espanhóis e brasileiros. Enfim, então existe uma diversidade muito grande aqui para os profissionais de área técnica. E por que tem tantos profissionais de outras nacionalidades exercendo a função? Porque existe alguma demanda. E sim, os profissionais portugueses que têm o domínio, eles estão sem trabalho? Obviamente que não. Os profissionais portugueses que têm domínio, que têm conhecimento, estão empregados e muitos deles estão muito bem empregados. Portanto, ainda assim, sobram algumas vagas que nos dão essa possibilidade de suprir a demanda do mercado. Portugal é um país que, apesar do seu tamanho, exporta muitos produtos, muita tecnologia para fora. Então, isso também ajuda e muito nós, profissionais de área técnica, a contribuir para esse desenvolvimento, para a manutenção dessas tecnologias, dessas funções que são necessárias para se manter a indústria portuguesa. Portugal tem indústrias automobilísticas, tem indústrias alimentícias, tem indústrias farmacêuticas, tem uma série de indústrias também. Então, será que vale a pena eu continuar aqui ou eu devo voltar para o Brasil? O que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento, ainda mais com a situação em que o mundo se encontra, não digo apenas o Brasil, o mundo se encontra, vale muito mais a pena estar aqui em Portugal, vale muito mais a pena estar empregado aqui. As condições de trabalho aqui não são tão ruins, elas são relativamente boas. O país tem um clima extremamente agradável. No frio é muito frio, para nós que somos do Brasil, o frio daqui é muito frio. Os portugueses já estão mais habituados, eles já convivem e lidam melhor com o frio. Mas para nós, eu falo isso especificamente de mim aqui, eu passei uns bons dias de frio. Quem me acompanha no Instagram aí viu que eu postei nos meus stories de ontem um veículo congelado, coberto assim de gelo. E até fiz um rabisco, escrevi -2 nele lá. Então é frio, é bastante frio no frio. No calor é muito calor também. Para vocês terem ideia, essa semana nós tivemos 36, 38 graus. Então estamos em uma semana muito quente. Eu sou muito feliz por estar próximo da praia. Isso me dá uma paz de espírito muito grande. Em São Paulo, capital, eu não estava tão próximo da praia. Tinha que me planejar bem para ir para a praia. E tudo aquilo que nós já conhecemos. Quem é de cidade grande no Brasil sabe bem do que eu estou falando. E sim, vale a pena, eu vou continuar aqui ainda, tem grandes possibilidades de crescimento aqui ainda. 2 anos eu posso dizer que é um bom tempo para já conhecer o país e também é pouco tempo para conhecer tudo que esse país tem a oferecer. Embora Portugal seja um país relativamente pequeno, mas é um país organizado, é um país limpo,
tem uma culinária muito boa, tem locais muito bonitos e muito bem conservados para que você possa passear com a sua família, tirar um lazer, um fim de semana para descontrair. Então é muito bom, vale muito a pena. Nesse momento eu não vou voltar para o Brasil ainda, eu pretendo continuar aqui porque ainda tenho muitas coisas para viver nesse país maravilhoso de pessoas tão boas, com boas oportunidades que vêm surgindo, e eu posso dizer, depois do primeiro ano, a vida foi ficando melhor ainda, e eu espero que a cada novo dia, a cada momento que venha passando, a vida vá ficando cada vez melhor, mais fácil e mais confortável, mais alegre. Então, para quem já me acompanha aqui no Elétrica Racional, desde a época que eu era do Brasil, sabe que o canal tá com uma cara diferente, a gente está com um cenário novo, estamos com muitas coisas aqui, novos conteúdos, novos conhecimentos, então uma série de coisas que eu vou passar e vou distribuir de conhecimentos para vocês ainda na área elétrica, na área de comandos elétricos, automação. Vou falar sobre curiosidades aqui de Portugal, vou continuar falando sobre Portugal para quem acompanha o canal aqui para entender um pouco mais e conhecer um pouco mais de Portugal, também terão esses conteúdos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, não deixa de ativar as notificações, deixa o like que ajuda demais o canal. Até um próximo vídeo, posta aqui nos comentários o que você quer ver e lembre-se, na semana que vem nós temos um aulão aí, dia 31 vai ter um mega aulão aqui ao vivo no canal Elétrica Racional às 19 horas, horário de Brasília, dia 31, então você não pode perder. Nos vemos lá, um forte abraço e até mais. Tchau!